Sim. Bom, chegou uma pessoa que eu tive que parar. Eu tava falando de por que a Marion nunca trabalhou a vertente, a Desarta e aquela irmã dela, que eram almas que iam reencarnando ao longo dos livros dela, e ela nunca trabalhou especificamente em Darkover. Se você tem alguma teoria de por que isso nunca aconteceu, se ela largou isso pra lá, se isso está implícito na série de alguma forma, deixe seu comentário aí. Não esqueça de dar o joinha aqui pro Darkover Rediscovery. Tentei fazer uma linha do tempo com os meus livros. Ah, só fazer um comentário, sim, para quem está começando a ler e tal, a colecionar livros. Às vezes eu ando na rua, assim, lendo uns livros em inglês, né? Quem olha pensa, não, o cara é o próprio Elhelin, louco, né? Só lê livros importados, não sei o quê. Mas por incrível que pareça, esses livros são mais baratos do que os livros brasileiros. Eu encontro esses livros a R$ 8, R$ 6. Geralmente eles. Não, esse aqui ele tá mais originalzinho, é só o Children of Kings, que é o último. Mas geralmente ele tem algumas edições que elas vêm duas, três. Ah, deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui é a Rainha da Tempestade, Storm Queen. E aí às vezes vem dois, três livros por R$ 8, enquanto no Brasil tem site aí que você vê por 40, 50. Ou seja, traduzir uma coisa e trazer aqui para Lentes Tupiniquins e seus impostins, ahn, a coisa fica até mais carregada. Então eu fui completando, que é uma série que eu sempre fui familiarizado com ela. É, Essa aqui é a minha linha cronológica e eu não tenho toda a série. Faltam algumas coisas. Tem ali a Era dos Cem Reinos, dos Hammerfell, eu não tenho essa parte. Existem de 12 ou 15, não sei exatamente, de antologias que elas estariam permeadas aí entre as eras darkovanas, explicando alguns buracos na cronologia. É, Então, eu não vou entrar especificamente muito em alguns livros, principalmente nos que são brasileiros, que tem uma versão nacional, porque já existem alguns vídeos mais velhos sobre isso lá no Flow do Crescete. Eu estava tentando anexar esses vídeos no YouTube, aqui no canal, mas não foi possível. Eu já perdi esses arquivos. Então vamos. A minha linha cronológica, né? Eu sei que está faltando aí alguma coisa, está faltando as antologias, mas chegou aqui esses dias é o Darkover Landfall, que aqui no Brasil é conhecido como A Chegada em Darkover. Aqui é o primeiro momento da primeira nave terráquea que, tipo, uns 3.000 anos no futuro, a civilização está começando a viajar pelas estrelas, e aí uma nave se perde, vem uma tripulação e eles caem em Darkover e quebra a nave, eles vão ter que colonizar esse lugar. E aí existem alguns nomes que têm ligação com a série contínua, né? O Maquiaran e o Nevarzin, mas ele chama Nevarzin, não, ele chama... Ah, o padre que dá o nome ao mosteiro, faz tempo que eu li, eu ainda não li essa edição aqui não, ainda, né? Mas digamos que cronologicamente, dentro da própria saga, Darkover se inicia aqui. Porque para os novatos eu estou diferenciando o que seria dentro da própria saga e o que seria fora da própria saga. A Maerion ela escreve. É igual o filme que a gente assistiu numa disciplina hoje, A Máquina. Que o cara fica indo e voltando no tempo e brincando com isso, sim. E até o filósofo Gilles Deleuze ele vai definir uma novela como uma coisa onde o tempo
ele é de trás para frente, assim. Eu acho que Darkover tem muito isso, assim. Acontece uma situação e, pá, o que aconteceu para chegar nesse ponto? E, na verdade, ela começa da Espada de Aldonis, né? Que cronologicamente seria assim, um meião da série, que é a saga do Regis, do Danilo, do Lewis. Mas. E aí ela vai escrevendo super alternada. Ela escreve no passado, um lá no futuro, no passado, no futuro. Tipo, vai sair Thunderlord ano que vem. E os rascunhos eram da Marion há muito tempo atrás. E a Rainha da Tempestade é um dos primeiros da série. Então, e vai sair ano que vem. Assim, Rastur Lord também, que ele dá uma emendada ali depois, antes da chegada da Marguerida Alto, né? Ah, mas ela escreve vários momentos diferentes, então os fãs, a galera mais apurada aí já tipo, sabe quais são as incoerências de tempo, espaço, assim, não sei muito bem não. Eu sei que então a primeira contato humano em Darkover se dá aqui no Darkover Landfall, que tem uma tripulação, um padre, umas mulheres e tal, e aí a galera tem que sobreviver no planeta desconhecido, e aí eles encontram alguns Xeri, que é a espécie nativa, Darkovana, que é aquela galera hipersensível, com dedos longos, cabelos prateados, e que também já viajou pelo espaço, e pouca gente sabe disso, e alguns Xeris se perderam por aí, e ficaram milênios andando por vários planetas diferentes, aprontando todas. Ah, bem, e aí seriam estabelecidas as primeiras bases de humanos. Ah, sim, aí tem seria a primeira que era Stelle, que, ou não, né, porque talvez ela seja só sujeita de lenda, assim. É, mas a primeira Xeri que teria intercruzado com o ser humano, dando origem ao Comim. E aí na lenda ele é o Rastur, e a primeira humana seria alguma Cacilda, e aí eles vão ter filhos, esses filhos eles são uma mistura da mente humana com a mente alienígena, que é um telepata hipersensível, e aí teria dado início aos poderes do Comim. Em seguida, talvez a gente possa agrupar aqui a Rainha da Tempestade, Queda de Neskai, Incêndio em Rally e Xandros Forge. Talvez depois vou editar e põe as imagens dele. E aí caberia nessa família aqui, né? Como eu disse no vídeo anterior, a gente tem sagas e sagas. Talvez nessa família, alguns séculos depois, vem os herdeiros de Hammerfell e Dois para Conquistar. Mas aqui a trilogia do King Fire, ela é complementada pela Deborah Ross. Então ela, cronologicamente, temporalmente, em Darkover está localizada na Era do Caos. Mas concretamente, editorialmente, tem aqui o Rainha da Tempestade, de 76, e A Dama do Falcão, é uma edição que tem os dois livros juntos, e aí são duas histórias muito fodas na Era do Caos, clássicas, né? São clássicos do Darkover, da Rainha da Tempestade, a Doris, era uma Alderan, que tinha um Laran, para quem não conhece poder mental, que ela controlava os raios, tempestades, e aí era uma garota muito nervosa e tal, e ela ameaça todos ao seu redor, com seus poderes e tal. É uma saga bem bacana, bem intensa e tal. E a Dama do Falcão, que é a Romilly McCarran, que, né, é uma das primeiras mulheres que foge para não casar, porque o pai dela queria obrigar, e aí ela foge para uma outra região,
das Helgers, não sei pra onde ela vai. Mas ela vai disfarçada de homem, como se fosse um cavaleiro e tal. Aí tem o Orain, eles têm um lancezinho, que o cara fica meio afim, enquanto achava que era um homem. Depois, quando descobre que é a mulher, ele fica meio de cara. E a Homily, ela aparece, né? A Débora, ela aproveita. Tem algum momento, agora eu não lembro exatamente em qual, que faz um tempo já, mas eu acho que é no incêndio de Rally ou na Xandros Forge, que aparecem os dois. Aparece a Homily vestidinha de homem e o Orain, né? Que era um parceiro dela. Quer dizer, as histórias elas se intercruzam, assim. Elas estão, em algum momento, elas são simultâneas. Só que aí aqui no Kling Fire, vou tentar falar resumidamente, né? É na Era do Caos e ela mostra um pouco mais assim da época que tinham as guerras de Laran. O primeiro mostra a destruição da Torre de Nescaia, algumas famílias que não existem na Darkover moderna, como os Delúcido, né? Que eles tinham poderes de dissuasão, persuasão, enganar, encantamento da verdade. E eles tinham armas, que era o Clean Fire, não sei como se tem, não tem um livro em português, né, com essa arma, eu não sei como é que se traduziria isso, fogo aderente? Fogo aderente que vocês falam, né, que a galera fala. O fogo aderente, aí seria uma coisa que cai assim, tipo uma arma atômica que derrete até o osso da pessoa e eram jogados dos carros aéreos, assim. E o Banwater Dust, água de osso, areia de água de osso, sei lá, era uma coisa que derretia os ossos, então as guerras eram bem violentas, tipo, eles cristalizavam as pessoas, eles faziam várias experiências com umas matrizes muito maiores e muito mais perigosas, né? E aí surge o Vazio Bom e o Carolyn Rasture, e aí a trilogia vai contar como a famosa aliança, em inglês Compact, é formada em Darkover, que proíbe que um oponente use uma arma de fogo onde eu possa matar o outro sem o meu corpo estar correndo risco igualmente de ser ferido. Então eles só aceitam, eles treinam espada e adagas, mas para as crianças e mulheres, mas eles treinam com espadas, né, desde criança, tá bem da cultura darkovana, porque você não pode usar uma arma de fogo, uma bomba, uma arma onde você não corra um igual risco.